Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago, no capítulo de número 4, verso 13 e 14. Tiago, capítulo 4, verso 13 e 14. Abra sua Bíblia nesse texto. Tiago, capítulo 4, verso 13 e o verso 14. Amém, queridos? Achamos? Veja bem, ouça aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar nessa hora. Tiago 4, 13 e 14 diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Amém, queridos? Vamos orar antes de meditarmos no texto. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nessa noite, ó Deus, mais uma vez, entregar e colocar nas tuas mãos o coração de cada homem e de cada mulher que está neste santuário. Espírito Santo, nós te pedimos no nome de Jesus, que todo espírito de resistência à tua palavra, nós estamos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, repreendendo agora, no nome de Jesus, nós não aceitamos a interferência de nenhum espírito de incredulidade, de dureza de coração, de mente obtusa. Nós repreendemos essas ações do mal em nome de Jesus. Que o Senhor possa nessa noite, meu Deus, abrir os corações e mentes, para que possamos acolher a Tua palavra como palavra de libertação para a nossa vida. No nome de Jesus é que oramos, amém e graças a Deus. Preste atenção, queridos. Nessa noite eu quero pensar um pouco com vocês sobre isso que Tiago está dizendo. Aqui nesse texto, Tiago está tratando sobre o dia de amanhã. Ele está falando sobre o futuro. Como será o amanhã? Esse é o tema da minha pregação. Como é que vai ser o amanhã? Eu acredito que muita gente hoje, quando levantou, né, Lucas? Achou que ia ter um sol legal, um tempo bom, não é? Ontem muita gente foi deitar, falou assim, amanhã é domingo, vai dar um solzinho legal, o que eu programei vai funcionar, vou dar um passeio, vou dar uma esticada na estrada, vou fazer alguma coisa, e de repente, não é? O tempo fecha, a coisa não funciona, o amanhã não funcionou como você esperava. Você estava ontem cheio de entusiasmo para hoje, e quando o dia se manifestou, ele veio nublado, frio, e veio muitas vezes com chuva, e frustrou muitos planos de muitas pessoas de aproveitarem o feriado e de passearem, não é? Alguns até com isso resolveu mesmo no dia de hoje dar uma esticadinha na estrada. Agora preste atenção, Tiago está dizendo que você e eu não temos o domínio sobre o dia de amanhã. Tiago está dizendo que o futuro nós não temos como governar, nós não temos como prever o futuro. Nós já estamos no mês de outubro e daqui a 2 meses você vai ver que na televisão vai começar a aparecer aqueles doutores do dia de amanhã, esses futurólogos, esses pais e mães de santo que começam a jogar tarôs e cartas de búzio para dizer como é que será o ano de 2021. Eu não vi o ano passado nenhum desses bestas que estão aí na internet profetizando que nós teríamos um Covid no ano de 2020.
não vi um pai de santo dizendo que haveria uma praga dessa natureza vindo sobre o mundo. Não vi nenhum deles falando sobre isso. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã, você e eu não temos domínio sobre ele. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente mal consegue lidar com o dia de hoje, e que dirá com o dia de amanhã. Veja, irmãos, a questão do futuro, do dia de amanhã, sempre foi uma inquietação no coração das pessoas, no seu coração, no meu e de muita gente. Há pessoas que estão quase sempre muito preocupadas com o dia de amanhã, e essas pessoas que andam preocupadas com o dia de amanhã, quase sempre não conseguem usufruir do dia de hoje. Elas ficam tão preocupadas com como será o futuro, como será o seu casamento, a sua vida profissional. Elas ficam tão ansiosas pelo dia de amanhã que elas deixam de curtir, de aproveitar o dia que o Senhor deu a elas, que é o dia de hoje. Aqueles que estão muito preocupados com o dia de amanhã estão perdendo tempo. Aquelas pessoas que estão muito centradas no dia de amanhã, ansiosas por esse dia, elas estão ficando impotentes, porque o dia de amanhã não pertence a mim, nem a você, ele é do domínio do Senhor. E quando nós estamos envelhecendo, nós estamos sempre nos perguntando. Eu encontro gente sempre preocupada com o futuro quando elas vão envelhecendo. Por exemplo, o casal que vai ser pai e mãe, né? Vocês aí que estão aí nessa fila, né? De papai e mamãe, lá, Dalton e Liliane também, nessa fila aí, né? Que vai logo chegar aí um neném. Sabe o que acontece? Quando você vai no hospital e você ganha o seu neném lá, é claro, tem que ser lá, porque em casa já foi aquele tempo, né? Que a gente fazia aquele negócio com as parteiras, né? Então, quando você ganha a sua criança lá no hospital, e você pega aquele bebezinho, não é, no colo, e você vem cheio de emoção, você como pai e mãe, muitas vezes se pergunta no seu coração o seguinte: o que o futuro reserva para o meu filho? Frequentemente os pais estão preocupados com o que o futuro está reservando para os seus filhos. Eu nunca vou me esquecer que um dia eu estava num culto na igreja de João Molevade, onde eu estava pastoreando naquela ocasião, e havia um convidado pregando naquele dia. No final do culto ele estava fazendo um apelo, e eu estava logo atrás dele. Ele fazia um apelo, e os meus meninos estavam bem novinhos, eles tinham acabado de nascer, não é? E quando ele pregou e ministrou aquela palavra, a minha mente se transportou para o futuro, e eu no altar atrás do pregador pensei, Senhor, o que será do futuro dos meus filhos? Eu pensei isso. Irmãos, me lembro como se fosse hoje. O pregador parou o que ele estava fazendo, se virou para mim no altar e disse assim: a sua pergunta, o que será dos seus filhos no dia de amanhã? O Senhor me manda te dizer: dos seus filhos cuido eu. Irmãos, até hoje eu me lembro daquela palavra. O futuro não me pertence, o amanhã não me pertence, e eu quero considerar, à luz da palavra de Deus nessa noite, 3 afirmações sobre o nosso futuro. Talvez eu não diga muitas coisas que você não saiba, mas eu vim aqui para desabafar um pouco sobre o futuro. A primeira coisa, em primeiro lugar, no futuro, eu sei que nós teremos desafios, lutas e turbulências. Essa é a primeira convicção que eu tenho. No futuro, no dia de amanhã, você e eu teremos desafios, lutas e turbulências, e eu já estou ouvindo algumas pessoas dizerem agora na mente ou no coração: está amarrado, pastor, misericórdia, não é? Outros estão pensando assim: meu Deus,
Jesus amado, eu vou enfrentar mais assombrações do que já tenho enfrentado. Isso é brincadeira. Eu venho na igreja e o pastor diz que meu futuro amanhã será um futuro de lutas, de desafios e de muitas provações. Veja, querido, o verso 14 do texto que nós lemos, o apóstolo Tiago diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 6, você vê Jesus pregando o sermão da montanha, e no verso 33 e 34, Jesus diz assim: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E no verso 34 Jesus diz assim: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã, Jesus disse, trará os seus próprios cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Jesus disse que você e eu não devemos andar preocupados com o dia de amanhã, ansiosos com o dia de amanhã. Isso não tem nada a ver com você fazer um programa inteligente, um programa de acordo com alguns sonhos que você quer realizar. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo que tem gente que anda ansiosa, preocupada demais com o dia de amanhã, e Jesus disse que não adianta você ficar inquieto com o dia de amanhã, que você já está muito mal dando conta do dia de hoje. Portanto, ele diz: não vos inquieteis. E aqui, no verso 34 de Mateus 6, Jesus fala que o amanhã trará os seus cuidados, trará os seus desafios, trará as suas lutas, o amanhã trará as suas turbulências. Jesus diz que você e eu precisamos aprender a viver cada dia da nossa vida com discernimento, com cuidado, porque eles já trazem muitos desafios. Então, aprenda a viver um dia de cada vez. E viva bem esse dia. Não viva preocupado com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Há uma lenda romana que conta uma história muito interessante. E essa lenda, essa história que os italianos, na época dos imperadores, contavam, diz que havia um cidadão romano que tinha um sonho. O sonho dele era participar de uma festa no palácio do imperador. Mas como você sabe, essas festas até hoje, nos palácios da república, elas são bem reservadas. Esses convescotes, como eles chamam hoje, de Brasília, é para um time bastante elitizado, não é? Mas o imperador, ele tinha o hábito de convidar algumas pessoas para participar das suas festas de vez em quando, diz a lenda. E esse camarada nunca foi convidado. E ele esperou muito tempo, e aconteceu que um dia ele foi convidado. E ele então ficou radiante, era um sonho que ele tinha, entrar no palácio do imperador romano, assentar-se à mesa, que era a mesa principal, e participar daquelas iguarias, daquelas comidas deliciosas. Era um sonho que ele teve. Então, diz a lenda que ele se vestiu com a sua melhor roupa, que ele se perfumou, que se barbeou, que foi lá e cortou o cabelo, e ele ficou um brinco. Ele ficou bonito igual o pastor de vocês aqui que vos fala. E ele então foi ao palácio do imperador. Quando ele chega na porta, a lenda diz que o recepcionista o conduz a um lugar da mesa, e ele se assenta àquela mesa maravilhosa. E quando ele se assenta na mesa, a lenda conta que ele olha para cima, e quando ele olha para cima, o que é que esse camarada vê? Ele olha para cima e ele vê uma espada enorme sobre a cabeça dele, lá no alto, pendurada por um pequeno fio, que poderia se romper a qualquer momento. E ele olhando aquela espada monstruosa,
que estava sobre a cabeça dele. A lenda diz que ele se assentou ali naquele banquete, que ele mal conseguia comer a comida direito, preocupado com aquela espada que estava lá no alto, pendurada por um fio pequenininho, e ele se assentou ali com muito medo, com muita preocupação. Ele não conseguiu curtir a janta, ele não conseguiu ficar à vontade com os convidados, ele teve até medo de se movimentar, porque vai que um ventinho batesse naquela espada, aquele fio rompesse, e ela cairia sobre a sua cabeça, e ele seria morto por aquele acidente. E ele, congelado de medo de que a espada caísse sobre a sua cabeça, ele muito mal conseguiu participar daquela janta, comeu pouco, não conversou com quase ninguém. E a lenda termina dizendo o seguinte: que por causa do medo do futuro, que por causa do medo do que poderia acontecer daqui a pouco, aquele homem não foi capaz de aproveitar e viver bem o seu presente. Preste atenção, querido, na lição que a palavra de Deus nos dá. Meus amados, haverá turbulências, com certeza haverá turbulências no meu e no seu futuro, mas nós não precisamos deixar que o nosso coração fique perturbado por causa das turbulências, das lutas e dos desafios que porventura possam surgir diante de mim e de você. O Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 1, o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. E o Senhor Jesus é aquele que cuida de mim e de você no dia de hoje. No dia de hoje, viva com alegria. No dia de hoje, curta sua esposa, ame seu marido, beije seus filhos, aproveite a refeição que você tem na mesa, viva com tranquilidade o dia de hoje e deixe que o dia de amanhã o Senhor cuida dele para você. Tiago diz que você e eu não temos domínio sobre o dia de amanhã, que você e eu muito mal conseguimos lidar com o dia de hoje, e que se você e eu queremos ter uma vida mais equilibrada, nós precisamos aprender a viver o dia de hoje. Viva esse dia na presença de Deus, ria, se divirta, mantenha a sua intimidade com Cristo, viva com tranquilidade, crendo que no dia de amanhã o Senhor enviará os recursos necessários para que você tenha uma vida equilibrada em nome de Jesus. Em segundo lugar, esse texto me diz que no futuro nós teremos mudanças. É a segunda coisa que você tem que entender. O verso 14 diz aí: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Irmãos, irmãs, a palavra de Deus fala aqui dessa realidade impossível de ser controlada na minha e na sua história, que são as mudanças. No futuro nós teremos mudanças, e você e eu não podemos fazer nada para impedir essas mudanças, quer a gente goste ou não, elas acontecerão. E para ilustrar isso, o apóstolo Tiago, ele fala da neblina, ele fala da cerração, ele fala desse negócio que quando chega o inverno, a gente acorda e a gente se levanta e sai para o lado de fora da nossa casa e a gente vê aquela neblina baixa. Aí, Tiago e Magna, vocês que estão lá no alto do morro, quando acorda de manhã no inverno, vocês devem ver a neblina lá embaixo na cidade. Dá para ver ou não dá? A neblina está ali. E Tiago está dizendo que você e eu temos que entender que a nossa vida, que o dia de amanhã, que o nosso futuro, nele acontecerá mudanças, porque a nossa vida é como a neblina. Você e eu não temos ideia de como será o dia quando a neblina está baixa, e daqui a pouco, quando você olha para a neblina, o que acontece? Daqui a alguns minutos, aquela cerração que a gente vê ali, ela se dissipa, some, e tudo muda, e o sol brilha de repente, ele vence aquela neblina, e ele começa a brilhar com força. A maioria de nós já vimos muitas mudanças ao longo das nossas vidas, e os cientistas dizem que nos últimos 50 anos, a raça humana experimentou mudanças que são maiores do que toda a história humana anterior.
nós podemos reagir às mudanças de duas maneiras, queridos. No futuro terá mudanças. E aí, hoje eu estou muito inspirado com os papais. E que mudanças, hein? Hein, Adalto e Liriane? Que mudança. Ó, vocês que vão ser pais aí, tá esperando bebê aí. Vai dormir mal no início. Vai dormir mal no início. Tem choro de criança à noite. Viu? Tem febre à noite de criança. O pastor não está ministrando maldição não. Toda criança acorda à noite para mamar, para chorar. Tem febre. A Nicole ainda tem febre? Não? Melhorou? Ixi, pois é. Lá em casa era eu que acordava toda noite para cuidar das meninadas. Minha mulher ficava na cama e ela ensinou. A primeira coisa que a minha mulher ensinou para os filhos quando falou foi papai. E ela disse assim, papai. Eles aprenderam a falar papai. Quando eles acordavam à noite é papai. E ela ficava quieta porque era o papai. Então o papai é que ia. Então, a única coisa que nós temos certeza no futuro é que vai haver mudanças no futuro. As futuras mamães vão experimentar mudanças grandes e os papais também. Agora nós podemos reagir às mudanças de duas maneiras. Escute bem. Primeiro, nós podemos resistir às mudanças. Você pode resistir às mudanças. E pior, querido, quanto mais velho a gente vai ficando, mais resistente nós nos tornamos às mudanças, porque nós gostamos das coisas do jeito que elas sempre foram. É por isso que é difícil você ensinar burro velho coisa nova. É por isso que é difícil você pegar um velhinho e ensinar ele algumas mudanças. É por isso que o vovô não gosta de dormir fora de casa, porque ele gosta de dormir na cama dele. É por isso que a vovó não gosta de cozinhar outra panela, porque ela já acostumou a cozinhar na panela dela. É por isso, os velhinhos não gostam de mudanças. Nós nos sentimos mais seguros naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente já está habituado. Mas quanto mais você resistir à mudança, pior será para a sua vida. No futuro haverá mudanças. Mas vamos ser honestos. As mudanças acontecem de qualquer maneira, querendo você ou não. Elas vão acontecer. No futuro, teremos mudanças. Você pode resisti-las, mas em segundo lugar, a segunda maneira de reagir diante das mudanças é que você pode reconhecê-las. Podemos reconhecer as mudanças como grandes oportunidades da gente cumprir o nosso ministério. Nós precisamos entender, amados, que nesses tempos de mudança, a falta de sabedoria levam as pessoas a tomarem decisões ruins. Quando as pessoas, elas reagem mal diante das mudanças, elas costumam tomar decisões que são ruins. Por isso, em tempos de mudanças, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de inteligência e de ajuda de Deus. É só você ver o exemplo da história que você vai compreender como as mudanças, elas são inevitáveis. Você pode, diante das mudanças, reconhecer as mudanças e aproveitar as oportunidades para que a sua vida melhore diante das mudanças que virão pela frente. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, no capítulo 11, você vai encontrar a história de um rei chamado Davi, e ele agora está comprometido, envolvido com a necessidade de unir o seu país e de governar a sua nação. E o que é que Davi faz lá em 1 Crônicas 11? Depois você vai ler na sua casa. Davi, ele convoca todo Israel, as tribos de Israel. E então as tribos de Israel começam a fornecer para Davi, para o exército de Davi, homens valentes, para pelejarem na guerra, para que eles pudessem ficar livres do jugo filisteu, para que eles pudessem então reorganizar a nação. E que tipo de homens
as tribos de Israel estavam enviando para Davi. Eles enviaram homens fortes, treinados para a batalha, valentes de Israel. Mas há um detalhe muito especial no capítulo 11 de 1 Crônicas que me chama a atenção. O detalhe é o tipo de gente que a tribo de Isacar enviou para o rei Davi. E o que é que eles fizeram? Lá em 1 Crônicas 11:32 diz assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes. Preste atenção. Outra tradução, eu fui atrás, diz assim: entendidos na ciência dos tempos. Preste atenção. As tribos de Israel forneceram milhares de homens treinados e valentes para que Davi pudesse entrar em guerras e vencê-las. Mas se esses homens não tivessem orientação de 200 homens entendidos na ciência dos tempos, dos dias, para saber o que Israel deveria fazer, seria um desastre. Sabe o que aconteceu? Isacar enviou 200 homens que tinham entendimento, discernimento do dia de hoje, discernimento dos tempos, discernimento do momento em que eles viviam, e esses homens foram determinantes para a conquista que Davi teve no seu reinado. Discernir os dias. A igreja e a sua família precisa desse tipo de gente. Nós precisamos desse tipo de gente na nossa casa, de pessoas com discernimento, de pessoas capazes de perceber a realidade para ajudar as famílias a saberem o que fazer diante das mudanças que estão aí. Um ministério eficiente, uma igreja eficaz, uma família equilibrada, querido, depende de um líder que saiba conhecer, discernir e entender os tempos de mudança. Eu me lembro que em 2007, quando nós começamos a operar algumas mudanças nessa igreja, eu tive uma reação muito violenta aqui dentro de algumas pessoas mais antigas. Foi aquele tempo em que nós começamos a trabalhar com as células, e de repente eu me vi envolvido por meia dúzia de irmãos mais antigos, extremamente irados comigo, porque segundo eles eu estava acabando com a igreja, só porque eu criei as células. Eu não sei onde uma célula vai acabar com a igreja. Não tem coisa mais abençoadora do que você estar dentro de uma célula, estudando a palavra de Deus, orando, sendo edificado, fortalecido na fé, acompanhado na sua caminhada cristã. Mas eu tive uma reação muito grande dessas pessoas mais antigas, porque elas não discerniram as mudanças, os tempos. E o pior, só uma delas está na igreja hoje. Muito triste, perdeu a oportunidade de crescer, perderam uma oportunidade de avançar na vida cristã. Líderes com sabedoria, líderes com discernimento, é o que nós precisamos, porque essas pessoas, elas conseguem entender os dias de mudança, e quando nós conseguimos aceitar as mudanças, nós reagimos melhor, nós avançamos melhor, nós crescemos mais na nossa vida. Sabe por que muitas pessoas não se resolvem na vida? Porque elas não aceitam mudanças, não aceitam que Jesus mude as suas vidas, não aceite que Cristo transforme os seus hábitos. Você gosta de algumas coisas há tantos anos, mas essas coisas que você gosta, que você ama, Cristo não aprova, a palavra de Deus não aprova, e você quer continuar com elas. Então, querido, se você não aceitar mudanças, você vai para o buraco. As mudanças são necessárias. As pessoas que entendem as mudanças são aquelas que vivem melhor, são aquelas que são capazes de viver com maior alegria quando as mudanças elas se apresentam na vida. Tiago diz que você e eu não temos o controle do dia de amanhã, mas com certeza as mudanças virão para mim e para você.
Em terceiro lugar, Tiago diz que no futuro nós temos Deus. Que notícia maravilhosa ele diz. No verso 15, ele diz assim, de Tiago 4,15 ele diz: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago diz que uma das coisas inevitáveis no futuro é que nós teremos Deus. No seu futuro, você terá, querendo ou não, um encontro com Cristo. Hoje, você e eu podemos ter um encontro com Jesus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós os abandonamos, quando nós confessamos as nossas transgressões e abandonamos essas transgressões e recebemos Jesus como nosso Salvador. Isso é algo maravilhoso, mas se você resistir a isso, eu tenho uma notícia para você: no dia de amanhã, no seu futuro, você terá um encontro com Deus, ou para a vida, ou para a condenação eterna. Porque céu existe e o inferno também. E haverá um dia, no futuro, em que eu e você, em que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E o que a palavra de Cristo diz é que naquele dia do juízo final, haverá livros que serão abertos, e então nós iremos prestar contas da nossa vida, você e eu. No futuro nós teremos um encontro com Deus. Podemos ter um encontro hoje, porque hoje nesse encontro a minha vida pode ser mudada, a minha vida pode ser transformada, a sua também pode acontecer isso, e nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, e o nosso futuro, no futuro encontro que teremos com Cristo, poderá ser um encontro bem mais tranquilo, onde nós ouviremos da parte dele palavras de conforto, palavras de consolo, palavras que vão animar o nosso coração, e segundo o Apocalipse, inclusive, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Será um encontro extraordinário, um encontro feliz no futuro com Deus. Mas para aqueles que não querem experimentar essa mudança, para aqueles que não querem experimentar, abandonar os seus pecados, se arrependerem deles e aceitarem Jesus Cristo, esse encontro no futuro será um desastre. Porque nesse futuro encontro com Deus, no dia em que esses livros forem abertos, em que as pessoas forem sendo julgadas por aquilo que fizeram em vida com o seu corpo, esses que nunca quiseram ter um encontro com Deus hoje, perecerão eternamente no lago que arde com fogo e enxofre no inferno. No futuro, tenha certeza, nós teremos um encontro com Deus. Quando nós éramos adolescentes e jovens, por exemplo, nós queríamos, e eu me lembro disso, ter controle da nossa própria vida. Você já viu? Essa garotada que é nova é doida para mandar no seu próprio nariz. Já viu? Eu tenho lá em casa 2, não é? Já está balançando a cabeça? Não tem 2 não? Tem 2. Um dos meus não, tem 2. Que eles não veem a hora de fazer o que querem, né? Aí de vez em quando, não, ano que vem eu faço 18 anos. Eu falei, e daí? E daí? Você está morando comigo, eu estou pagando as contas, enquanto você morar na minha casa e estiver dependendo de mim pagar as suas contas, você não apita nada no seu futuro. Quem manda sou eu. Aliás, quem paga as contas é que manda. E lá em casa quem paga as contas sou eu, então os dois têm que me obedecerem. Tá legal? Por enquanto. Vai chegar o momento em que vocês vão caminhar sozinhos. Mas quando a gente é adolescente, a gente quer mandar no nosso dia, a gente quer mandar no nosso futuro, a gente se acha muito acima da média, e a gente acha que pode ter controle do nosso futuro. Nós queremos controlar tudo quando nós somos jovens, e é assim mesmo que a imaturidade age, irmãos. Um dia desse eu estava meio preocupado, né? Achando que um dos meus meninos estava assim muito cheio das verdades, né? Um deles lá em casa que acha que sabe tudo.
E eu falei assim, nossa, mas adolescente é um desafio. Será que é só lá em casa que tem adolescente que acha que sabe tudo? Não, não. Obrigado, Juliana, obrigado. Não é só lá em casa não, né, Juliana? Na sua também, né? Pois é. Aí, escuta só, a minha decepção foi muito grande, né? Conversava com a minha tia, que participou ativamente da minha criação, e ela me disse assim, lá em casa eu não sou o pastor e nem o Robert, lá em casa eu sou o Robinho. Ela falou assim, Robinho, você era chato, você era o dono da verdade, você sabia de tudo, ninguém sabia mais do que você. Falei, pronto, eu já sei de onde veio o defeito, eu já sei de onde veio o problema não veio da mãe, veio de mim. Eu falei assim, tia, eu devo ter sido um adolescente chato pra caramba. Ela disse assim, era chato mesmo. Eu falei, ai, graças a Deus, que o futuro reservou mudanças para a minha vida, porque adolescente acha que sabe tudo, irmãos. Eles acham que podem controlar o futuro, mas à medida que a gente amadurece, a gente começa a perceber que a coisa mais sábia que nós podemos deixar é o Senhor controlar a minha vida hoje e o meu dia de amanhã. O futuro pertence a Deus. Deus é o único que realmente sabe o que é o melhor para mim e para você. Por isso, o Senhor na sua palavra, Ele diz que você não deve se preocupar com o dia de amanhã. Que hoje, você e eu, temos que ter como prioridade, buscar o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas, todas as outras. Hoje, você precisa viver a sua vida com discernimento, sabendo que no futuro, nós teremos um encontro com Deus. Com certeza, no futuro teremos um encontro com Deus. E eu termino a minha palavra perguntando para você: você está pronto para esse futuro? Você está pronto para se encontrar com Deus nesse futuro? Você tem certeza que naquele dia em que esse encontro vai acontecer, você tem certeza que você estará entre aqueles que ouvirão da parte de Deus o seguinte, o Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Você está pronto? Você vai ouvir isso? Ou você ouvirá da parte de Deus nesse futuro: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Porque Deus não tem nenhum tipo de sociedade com gente iníqua. Deus não tem nenhum tipo de comprometimento com gente que pratica a iniquidade, o pecado, a transgressão. Esse tipo de gente não estará na presença de Deus no futuro reservado para a eternidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar com você. Como será o amanhã? Eu não sei, irmãos. Eu não sei como será o amanhã. Eu só sei aquilo que a palavra de Deus me diz. Que no futuro, você e eu teremos desafios, lutas e turbulências. Que no futuro, você e eu vamos enfrentar muitas mudanças. Que no futuro, nós teremos um encontro com Deus. Isso eu sei. Mas a partir daí eu não sei mais nada. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa relação com Cristo hoje. E deixe as demais coisas nas mãos do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. O que nós temos que fazer é viver o dia de hoje com discernimento, inteligência, temor de Deus e intimidade com Ele. Vamos orar? Feche os seus olhos. E agora, de olhos fechados, querido, pense um pouquinho aí na sua vida. Como é que estão as coisas? Será que você não está muito preocupado com o futuro?
Você anda se perguntando como é que será o seu dia de amanhã? Você acha que está tendo muitas lutas, muitos problemas, muitas turbulências. Elas fazem parte da nossa vida. Mas haverá também muitas mudanças boas, positivas para você. E haverá um futuro também, se você hoje se arrepender dos seus pecados e abandoná-los. Haverá um futuro de um encontro belíssimo com Deus e com Cristo. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nessa noite o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. O Senhor sabe que frequentemente os nossos corações são assaltados pelas preocupações com o dia de amanhã. Isso muitas vezes alcança a nossa alma. Preocupação com os filhos, preocupação com a saúde, preocupação com a vida financeira, preocupação com a situação política do país, enfim, muitas coisas querem roubar a nossa paz. Mas nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer para o coração dos meus irmãos e irmãs a paz do Senhor que excede todo entendimento. Que o Senhor possa promover no coração de cada pessoa que está aqui neste santuário nesta noite uma profunda transformação. Que o Senhor possa levar, ó Deus, cada homem, cada mulher que está neste santuário a ter uma entrega, a ter, ó Deus, uma rendição total do seu coração e da sua vida aos pés do Senhor Jesus, para que o nosso futuro seja glorioso, para que o nosso futuro seja bendito, para que o nosso futuro seja feliz, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida do dia de amanhã e tem nos ajudado no dia de hoje a vivê-lo com discernimento. Meu Deus, que haja paz no coração dos meus irmãos, para lidar com todos os desafios, lutas e turbulências, que porventura possam estar assaltando os seus corações. Eu oro pela paz do Senhor sobre o coração deles, e oro em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos